Oi, este é o Conexão. Segundo a OMS, em todo o mundo, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão, principal causa de incapacidade. Mais de 260 milhões vivem com transtornos de ansiedade. E tem gente que convive com os dois problemas. É preciso lembrar que são pessoas que estão no nosso dia a dia, que trabalham, que produzem e que precisam de ambientes saudáveis para controlar esses transtornos. Segundo o INSS, transtornos mentais são a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. Hoje, aqui no Conexão, a gente vai falar sobre como construir ambientes de trabalho saudáveis. Você conhece, por exemplo, os fatores psicossociais? Sabe como implementar ações que garantem a saúde no ambiente de trabalho? A gente vai tentar descobrir hoje com a Yolanda Brandão, que é gerente de treinamento do Núbio, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, e com a Letícia Lessa, que é gerente do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. Gente, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui com a gente. É um assunto muito importante de ser tratado, né? É muita gente passando por algumas questões e o ambiente de trabalho saudável pode ajudar, né? E fora que é legal trabalhar num lugar legal, né? Então, eu queria começar perguntando para você, Yolanda, justamente essa questão assim, o que são esses fatores psicossociais? Porque a gente fica imaginando, mas assim, tenta deixar para a gente assim, bem evidente o que são esses fatores? Bom, os fatores psicossociais do trabalho são todos os fatores relacionados à relação que se estabelece entre os pares, a chefia, como se dá a demanda de trabalho, a pressão, a competitividade dentro daquele setor, dentro daquela empresa. Tem uma maneira de entender também os fatores psicossociais do trabalho, se isso promove saúde ou promove doença, é um binômio que se chama controle e demanda. Então, o que isso, né, demanda e controle, aliás, então o que isso significa? Demanda tem tudo a ver com não só com a quantidade de trabalho, mas a pressão que o tempo exerce, as relações entre pares, quanto o trabalhador depende de outra pessoa, de outro agente para finalizar o seu trabalho. E controle significa o quanto ele pode colocar as suas habilidades, as suas competências para resolver os problemas do trabalho, o quanto ele está se desenvolvendo, né? O quanto os talentos dele são usados e o quanto ele tem autonomia para tomar a decisão. E o que se entende? Quanto menor a demanda, né? Quanto menor a pressão psicológica exercida e maior o controle que o trabalhador, que o profissional tem a respeito do seu trabalho, mais saúde, mais conforto ele vai ter no ambiente de trabalho. E aí, Letícia, como que a gente faz? Como é que uma empresa deve trabalhar, né, para que esses fatores psicossociais sejam levados em consideração? Porque dá muita impressão de que a gente está tendo que produzir muito, garantir muitas coisas e a nossa saúde mental vai ficando aí em segundo plano, né? Sim, esse é um conceito bastante hoje presente, né, na realidade das empresas. E o que nós estamos observando é que cada vez mais tem se discutido sobre isso, tem se falado sobre isso. Por exemplo, ontem eu estava lendo o jornal e eu me deparei com uma reportagem que falava, né, por que as pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho. E aí, óbvio, né, que a gente que trabalha com isso se interessa muito pela temática e quando a gente vai ler um pouquinho mais e entender sobre isso, a gente encontra muitos conceitos que falam que hoje o vilão não é o trabalho, o vilão não é o mercado, né? O vilão dessa história toda do processo de adoecimento das pessoas no mercado de trabalho são as próprias pessoas, né? E isso é algo que a gente vem encontrando e lendo e estudado cada vez mais. Mas o ponto comum sobre tudo isso que tem se discutido e se debatido e que mais tem nos chamado a atenção é que a gente não pode construir conceitos de forma unilateral. O que eu quero dizer com isso? Tipo, não dá para dizer que é só um fator, né? Não. E a gente tem encontrado muito presente hoje no senso comum, nos artigos, nas revistas, uma preocupação muito grande sobre essa temática, né? E eu acho que é importantíssimo que a gente discuta, que a gente debata, mas também é importante que a gente entenda que esse espaço ele está ocupado, sim, por questões de ordem organizacional, né, como foi muito bem colocado pela colega, mas a gente também tem muitas questões de ordem individual. E aí eu trago esse discurso e essa fala, esse conceito, para que a gente realmente possa entender o conceito de fatores psicossociais, né? Que está na ordem da inter-relação das questões organizacionais, das questões do trabalho, da natureza do trabalho, do ritmo de trabalho,
do sentido desse trabalho para a tua vida, mas também está muito vinculado às questões de ordem individuais, né? Em que contexto que esse trabalhador está inserido? Em que sociedade é essa que ele está inserido? Qual que é né? a realidade desse trabalhador? Que cultura né? que ele está, né? Entendi. Ele está num grande centro, ele está num pequeno centro, que recursos que ele tem de saúde para conseguir falar sobre essa temática? E olha só, você está dizendo aí que as pessoas estão discutindo mais esse assunto e eu quero até mostrar uma campanha, porque, para você ter uma ideia, a violência no trabalho, né, assim, um ambiente ruim, que existem xingamentos, assédios, é um assunto tão importante que foi escolhido como tema para o biênio 2018-2020 do programa Trabalho Seguro, que é feito pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ver então o vídeo promocional dessa campanha. É muita incompetência. Você deveria ter vergonha. Mulher não serve para isso. Aí a gente vê, né, assim, a questão de relacionar justamente um ambiente de trabalho com saúde, né? É isso. Quais são as consequências, Yolanda, para uma empresa e também para o trabalhador que vive num ambiente em que há esse tipo de violência? Bom, é claro que um ambiente em que ele é inseguro, e quando a gente fala de segurança é muito fácil você identificar os riscos físicos, químicos, existem uma série de protocolos para isso. Fala muito de capacete, né? De EPIs, né? Que é os equipamentos de proteção individual. Mas quando se fala das questões emocionais, psicológicas, elas são mais etéreas, elas não são tão claras de definir, né? Então, muitas vezes, a consequência em último caso é a diminuição de produtividade, é o adoecimento daquele profissional, o seu afastamento, o que vai trazer problemas para a pessoa em si, para a empresa, evidentemente, que arca também com esse ônus de um trabalhador que não está produzindo como poderia, né, na sua total capacidade, e para a sociedade, porque saúde mental, e do outro lado, doença mental, é sim um problema de saúde pública, isso gera problemas para a sociedade como um todo. E até econômico também, né? Claro que a gente está falando aqui de pessoas, a gente está falando aqui de seres humanos, mas no final das contas também, uma empresa que não tem uma produtividade legal do que poderia estar fazendo, está perdendo a economia, está deixando de girar, né? Isso é importante a gente falar também, né, Letícia? Assim, se o empregador não quiser pensar no ser humano, pensa então talvez no bolso, que chama mais atenção. Exatamente. Assim, hoje alguém está pagando essa conta, né? Que é do adoecimento, e esse adoecimento tem acometido milhares de trabalhadores, né? Que de alguma forma afeta o processo produtivo, né? E essa pauta a gente precisa começar a colocar realmente numa pauta muito mais estratégica das empresas, para começarem a entender que a saúde ela exige uma gestão muito mais estratégica por parte das empresas, né? E um tratamento muito mais adequado, né, dessas questões. Você, na sua primeira fala, disse que são pelo menos dois fatores, né? O organizacional e o humano. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais. Hoje, o que você percebe no organizacional que a gente pode melhorar dentro, assim, de uma forma média no Brasil? No organizacional, inclusive no Centro de Inovação, SESI, de Fatores Psicossociais, a gente tem trabalhado com muitas ferramentas que auxiliem as empresas a conseguir identificar quais são esses fatores de risco e quais são esses fatores também de proteção, porque eu acho que também é importante a gente conseguir ajudar as empresas a identificarem, né, que a gente não tem só problemas, mas que a gente também tem fatores positivos vinculados ao trabalho, porque o trabalho também é um espaço de realização das pessoas, né? É um espaço de construção desse indivíduo nesse papel de trabalhador. E hoje a gente tem realmente tentado auxiliar as empresas para identificarem quais são os fatores de risco, né, que tem vinculação com ritmo, com a questão da demanda, né, com a questão do volume de trabalho, com a autonomia que esse trabalhador tem para realizar esse seu trabalho, o sentido que ele tem no trabalho, né? Então, que ele não produz somente uma peça dentro de um processo produtivo, mas que ele contribui para o desenvolvimento, né, de um produto. Talvez é uma mudança na forma como o empregador enxerga a mão de obra. Enxerga como pessoas, é isso, né? Exatamente, né? É uma mão de obra a serviço de um processo produtivo, né, para uma entrega final. Mas que sentido que esse trabalho tem
para aquele trabalhador que está naquela condição. Muitas vezes produzindo um pedaço de um produto que ele é maior. Entendi. Né? E aí da parte do indivíduo, o que você vê assim que as pessoas, talvez as pessoas não conseguem muito equilibrar, não conseguem lidar muito com pressões? Nós temos uma série de fatores, também fatores de proteção e fatores de risco. Né? Eu acho que isso é sempre importante a gente pontuar. Tanto na questão organizacional quanto na questão individual, a gente tem sempre que propiciar que as pessoas identifiquem quais são os fatores protetivos desse trabalho e quais são os fatores de risco a esse trabalho. Né? E no contexto individual, o que a gente percebe hoje, com todos os diagnósticos que a gente vem desenvolvendo, é que cada vez mais a questão equilíbrio, trabalho e família é o grande desafio das organizações e o grande desafio de qualquer um de nós na condição de trabalhador. É, né? O que traz o equilíbrio mesmo na vida, né? E aí quando a gente pensa, a gente aqui no Conexão sempre fala muito com os nossos educadores estão no nosso coração, e também com as nossas juventudes, né? São dois dos nossos principais alvos de conversa e discussões. Como que as juventudes elas lidam com isso? Porque são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora e que já são altamente estimuladas também. O que vocês percebem lá no NUB? Bom, a gente tem que pensar que a juventude está num momento especial do desenvolvimento humano. Então, a propensão do jovem para lidar com estresse ou para lidar com fatores que podem ser de alguma forma repulsivos no trabalho, ele vai ter um pouco menos de recursos emocionais, inclusive, para lidar com isso. Uma coisa que a Letícia falou muito bem é que a pessoa, o ser humano, ela precisa identificar como ele está se sentindo, precisa encontrar recursos para lidar com as situações adversas na vida que vão ter no trabalho, na família, enfim. Até para que ela consiga se perceber como uma pessoa que está num processo que pode estar próximo de um adoecimento e dessa forma encontrar maneiras de se cuidar, de se tratar. Né? Então, jovens, por estarem nas primeiras experiências da vida, por ainda estarem em desenvolvimento afetivo, físico, social, econômico, emocional, acabam estando um pouquinho mais suscetíveis do que adultos. E também por uma característica de dificuldade de inserção de emprego, né? Se for pensar hoje com alta do desemprego, se a gente vai para o recorte da população jovem, mas que, né, você tem 13% de desemprego, jovem mais que o dobro desse dado. Então, essas dificuldades de inserção, muitas vezes em trabalhos pouco estruturados, também fazem só que o jovem fique um pouco mais vulnerável ao adoecimento mental no trabalho. Talvez para poder melhorar isso, né? Trazer mais ferramentas para essas juventudes, uma das saídas seria conversar um pouco mais sobre soft skills, o que mais a gente pode fazer para talvez deixar essa galera um pouco mais forte para poder lidar com isso? Bom, nunca se falou tanto da necessidade das competências comportamentais ou das soft skills para a gente atuar no mercado de trabalho, que está mudando de uma maneira muito acelerada, né? A gente se acompanhar as últimas décadas, o trabalho vem mudando de forma importante e a projeção futura é com a automatização, com inteligência artificial, que o trabalho se remodele. Então, para que a gente atue dentro dessas organizações, a gente precisa ter capacidade, por exemplo, de lidar com as adversidades, de aprender a aprender, de empatia. Então, todas essas competências, elas não necessariamente são aprendidas num livro, mas nas relações humanas. No dia a dia, né? Exatamente. Existem escolas, existem países que já têm incluído a inteligência emocional, que é uma soft skill fundamental para lidar com as emoções, na sua grade curricular, né? Já entendendo que essa é uma tendência futura e que para as pessoas terem mais saúde e mais produtividade, elas precisam lidar também com as emoções. Aqui no Conexão a gente está falando sobre isso bastante. A gente tem alguns programas em que a gente fala sobre essas habilidades socioemocionais que estão na BNCC, por exemplo. Então, é um assunto que pode ser que mais para frente a gente torce aqui para que as pessoas estejam sempre falando, estejam mais habituadas a isso, né? Um aspecto que você levantou e eu queria trazer isso para a Letícia agora é que a gente está hoje num momento da economia muito desafiador. São 13 milhões de pessoas desempregadas, né? Provavelmente alguém que você conhece está passando por esse problema hoje. E aí, esse fator fora da minha casa, né? De ter medo de perder o emprego, também pode ser algo que traz uma pressão maior e pode fazer com que o trabalhador aceite algumas coisas para não ficar desempregado, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que torna muito mais vulnerável esse trabalhador, né? Na condição de muitas vezes não poder optar, né, por onde se inserir, como se inserir e fazer realmente alguma coisa que lhe dê prazer, né? E eu acho que junto com essa questão desse volume hoje de desempregados que nós temos uma condição desse jovem que também vem
sabendo dessa necessidade, né, de se preparar de uma forma melhor para esse mercado de trabalho que está por vir, né? A gente discute muito dentro do contexto do trabalho, na especialização que nós temos, que é a indústria. Nós temos hoje um discurso muito grande e uma tendência muito grande a discutir e falar sobre indústria 4.0, né? E o que a gente está trazendo para uma pauta é que sim, a indústria 4.0 ele está por vir, né? E ela está vindo numa velocidade um pouco lenta ainda, né? Mas a gente já está preparando esse jovem para se inserir nessa indústria que ainda não veio. Então, o que acontece hoje? Além desse número de desempregados que nós temos um jovem, muitas vezes, pronto para entrar no mercado de trabalho, mas que quando entra, especialmente no recorte de alguns segmentos, ainda encontra um processo produtivo que não é do tempo dele, muito aquém daquilo que ele tem se desenvolvido. E a gente também precisa estar preparado para isso e colocar isso numa pauta de formação desse jovem para trabalhar com esse processo de transição. Então, o processo de transição é tanto para o jovem, quanto para esse trabalhador que está nessa condição de desempregado, que também tem que se desenvolver, né, as soft skills, para que ele possa fazer essa virada, porque a gente não pode esquecer que tem o jovem, mas tem a pessoa da média idade que está nessa indústria hoje e que vai ter que se reinventar, né? Isso é importante, né, essa questão, assim, porque as coisas elas vão correndo muito, né, tá tudo muito acelerado. Como você falou sobre indústria e como que é importante a indústria se repensar, eu queria trazer um exemplo, tá? Vamos assistir agora um conteúdo que fala sobre esse aspecto. Conheça um caso de uma empresa que é lá do sul do país, lá da região da nossa colega aqui, Letícia, que criou um plano estratégico para a gestão de pessoas. E eles criaram isso depois que uma pesquisa de clima apresentou resultados nada agradáveis sobre o ambiente de trabalho. E foi medido novamente na pesquisa de engajamento, que nós repetimos agora em dezembro de 2018, junto com todo o aumento do faturamento que nós tivemos em 2017 e 2018, nós tivemos também o aumento do engajamento e, por consequentemente, a redução aí dos acidentes de trabalho em termos de níveis, comparando com o número de funcionários que nós tínhamos no passado. Os fatores psicossociais, eles são um assunto bastante novo em termos de gestão de pessoas, né? É um assunto que, apesar de bastante frequente, ele não é muito discutido ainda nas organizações e a gente viu que a principal carência dos gestores era em relação a conhecimento mesmo, como conduzir determinados aspectos, como conduzir determinados fatos. Então, nós fizemos todo um treinamento com esses gestores, o projeto nos proporcionou isso. Eu já tive uma experiência que o SESI, em parceria com a Bruning, suportou nós muito bem, porque era um caso assim, mais complexo, por mais que eu já tinha o contexto do caso, né? Já tinha tratado por diversas conversas, a gente conversou. Quando houve um alinhamento da conversa com o SESI, com a Bruning, em parceria com a psicóloga, nos auxiliou muito no sentido assim, como nós vamos dar os próximos passos. Durante o ano a gente desenvolve várias ações dentro da empresa para diminuir e alertar a respeito dos fatores psicossociais. Um exemplo é o nosso centro esportivo, onde o funcionário tem academia, tem ginásio, tem o CTG, tem campos de futebol, porque não é só a parte do trabalho, também tem que existir o lazer. E com esse lazer, a gente traz também a família do trabalhador para dentro da empresa, para participar das atividades e com isso a gente reforça os laços familiares e os laços da família com a empresa. A gente, com esse bom exemplo, é muito legal, né? Assim, até recomendo que vocês entrem lá na página, no canal no YouTube do SESI, que tem esse vídeo completo, porque aí dá uma ideia, assim, de que você não precisa realmente investir muita grana para que a sua empresa tenha um ambiente mais saudável, né? Lá no SESI, vocês estão com esse centro que é focado para as psicossociais, e o que vocês percebem? Na verdade, eu queria saber, assim, o que vocês oferecem? Vocês fazem diagnóstico? Vocês já têm produtos prontos que ajudam as empresas? Como que funciona? Sim, nós temos já hoje produtos prontos que podem atender diversas indústrias ou empresas, né, de diferentes tamanhos, portes, segmentos.
E nós também estamos muito abertos a poder identificar demandas, inclusive futuras, que estão vindo com a temática dos fatores psicossociais e que a gente precisa estar preparado para enfrentá-las, porque a gente sabe, né, como tu disseste, que hoje é a terceira causa de afastamento e conforme a OMS, nos próximos pelo menos 2, 3 anos, vai ser já a primeira causa de afastamento do trabalho, tá? O que a gente tem feito, assim? O diagnóstico, ele é bem importante, né? Ele auxilia muito a empresa a realmente identificar esses fatores de risco, identificar esses fatores de proteção e efetivamente trabalhar um plano para melhor gerenciá-los, né? Mas a gente costuma dizer que não necessariamente a gente precisa iniciar pelos diagnósticos, né? E o primeiro passo, e tem muita empresa que nos conhece, que nos pergunta por onde que a gente consegue começar, né? Porque falar em diagnósticos para uma grande empresa é um pouco mais simples. Agora a gente tem que lembrar que a gente tem um número bastante elevado e significativo de pequenas empresas, de microempresas, que também enfrentam a mesma temática, porque isso é inerente ao ser humano, né? E aí a gente tem dito assim, quer começar? Sim. Então começa falando sobre o assunto, né? Começa conversando sobre esse assunto. Existe muito mito sobre a discussão psicossocial, né? Existe muito preconceito. É muito mais fácil falar que eu vou me atrasar, que eu não vou trabalhar, porque eu tô com uma dor de cabeça, porque eu tô com um problema no meu braço, porque eu fraturei uma perna, né? Do que efetivamente eu assumir que eu tô triste, que eu tô ansioso, que eu tô deprimido e que eu não me vejo em condições produtivas para me tornar presente naquele momento. Você percebe, assim, que a galera mais nova, ela consegue falar um pouco mais sobre esses transtornos ou também continua sendo difícil? Muitas vezes a gente percebe a dificuldade de nomear essas sensações. Por exemplo, alguém com um transtorno de ansiedade generalizado. O que a ansiedade provoca? Palpitação, suor, uma preocupação com o que vai acontecer, uma sensação iminente de risco. E muitas vezes isso é confundido com uma série de outras coisas, né? Que não um transtorno de ansiedade. Então, eu não acho necessariamente que os jovens conseguem lidar melhor com isso. Acho que muitas pesquisas apontam que muitas vezes, por falta de estratégias para lidar com o estresse, os jovens sofrem um pouco mais, sobretudo os adolescentes que ainda estão em desenvolvimento psicossocial. E vocês entendem que as empresas elas conseguem perceber sintomas de que tem ali empregados, funcionários que estão depressivos? O que você percebe? Sim, eu acho que a pesquisa de clima, como apresentado no vídeo, ela é uma ferramenta, mas antes da pesquisa de clima, a empresa já vai perceber uma série de indicadores. Absenteísmo, que são as faltas de produtividade, diminuição na produtividade, conflitos internos, que muitas vezes você não entende por que está acontecendo, mas tudo isso são indicadores, são sinais de que alguma coisa não está legal, que alguma coisa está errada. Então, é o gestor, o grande interlocutor, né, o gestor direto, o grande interlocutor dessa situação com o RH, com a alta liderança, para que, identificados esses problemas, aí a gente possa falar sobre isso ou pensar em estratégias mais efetivas para promover saúde. E Letícia, você falou que assim, independente do tamanho da empresa, dá para fazer esse processo acontecer, né? Você começou falando sobre a conversa. Depois de diagnosticados e entendidos os problemas, qual deve ser o próximo passo aí para qualquer empresa? Acho que o primeiro passo é o reconhecimento, a aceitação, né? E a identificação. E como a colega colocou, a identificação ela se dá muitas vezes pelo desenvolvimento da liderança. É a liderança imediata que está todos os dias com aquele trabalhador e ela precisa estar mais atenta, né? Eu simplesmente chegar para o gestor e dizer que ele precisa falar sobre isso, muitas vezes ele também pode estar sendo acometido por essas situações. Ele também está passando pelo problema. Exatamente. Então, o primeiro passo é capacitar esse líder, trabalhar com esse líder, instrumentalizar esse líder para que eles também se sintam em condições de poder, de alguma forma, intervir em situações para que eu previna, né, muitas vezes, situações. E eu acho importante fazer até um parêntese, eu acho que talvez quem acompanha a Conexão nem precisaria desse parêntese, mas a gente está falando aqui de indústria, mas a gente está falando aqui também de escola, né, de ambiente escolar, a gente está falando aqui de diretora que às vezes está super cansada. Então, assim, essas dicas que vocês dão são muito importantes, né? Conversa sobre o assunto e tenta buscar recursos para instrumentalizar. Rapidamente, essa instrumentalização muitas vezes pode passar, por exemplo, por um acompanhamento psicológico mesmo, uma análise desses líderes? Pode, muitas vezes pode, porque a gente costuma dizer que ao mesmo tempo que eu convido ele a identificar, eu também preciso pensar que ele pode estar sendo acometido por isso. Então, que recursos
recursos que eu forneço para ele possa fazer uma intervenção com o seu funcionário, com a sua equipe, mas aonde também que ele busque esse apoio para as questões vinculadas à condição individual dele enquanto líder. Tá ótimo. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente, na torcida para que a gente tenha saúde, né, em todos os nossos ambientes, que a gente fique bem, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Muito obrigada a você também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada. Até a próxima.